querido Padre Gustavo Natividade, diáconos, Rafael e Marcos, queridos irmãos e irmãs. É com muita alegria que nós estamos aqui celebrando a liturgia do 15º domingo do tempo comum. E hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Nós conhecemos esse Evangelho pelo título A Parábola do Bom Samaritano. Conhecemos essa história por este título, A Parábola do Bom Samaritano. O que aconteceu para que Jesus contasse essa parábola? Um mestre da lei. Quem que era o mestre da lei? O mestre da lei era um especialista nas Sagradas Escrituras. Os 5 primeiros livros da Bíblia é chamados livros da lei, ou pelos judeus, Torá, o livro da Torá. Nós cristãos chamamos de Pentateuco. Mas esses especialistas, eles eram conhecidos como mestres da lei, mestres do livro da lei. Então, eles, sabendo que Jesus estava ali, os mestres da lei não gostavam muito da liberdade de Jesus, de como ele ensinava, de como ele pregava. Fizeram uma pergunta. Esse mestre da lei fez uma pergunta para Jesus, e diz aqui o texto que essa pergunta, ela não foi uma pergunta sincera. Fez uma pergunta aqui para Jesus para armar uma cilada para ele. Foi uma cilada que ele queria. Por quê? Ele falou para Jesus: o que a gente tem que fazer para ter como herança a vida eterna? Bom, se Jesus Cristo falasse algo novo, que não está no livro da lei, nos 5 primeiros livros, ou se Jesus Cristo falasse alguma heresia, já ia ser motivo para que eles criticassem Jesus para o povo. Então não foi uma pergunta sincera, foi uma pergunta para colocar ali uma cilada para Jesus. E Jesus Cristo, muito inteligente, Jesus Cristo, ele não responde, mas ele volta a pergunta para o mestre da lei. Ele diz: como está escrito na lei? Como está escrito no livro da lei, nos 5 primeiros livros da Bíblia? Como está escrito? Como que você lê isso? E o mestre da lei então citou Deuteronômio 6,5: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Amar a Deus. Ele cita o livro do Deuteronômio primeiramente, e depois ele cita o livro do Levítico: não te vingarás nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Amar a Deus e amar ao próximo. Ele pegou dos livros da lei, do Deuteronômio e do Levítico. E aí então Jesus Cristo ainda reforça: muito bem, faze isto e viverás. Esse homem não ficou feliz, ele deve ter ficado totalmente desconcertado com a resposta de Jesus. E aí então ele faz uma outra pergunta para Jesus: é para amar o próximo? Mas quem é o meu próximo? Amar a Deus e amar o próximo, mas quem é o meu próximo? Por que ele fez essa pergunta para Jesus? Porque ele queria saber? Não, porque mais uma vez ele queria colocar Jesus Cristo à prova. Porque para os judeus, o próximo era um outro judeu. Um estrangeiro, um samaritano, ou um impuro, como eles diziam, não era próximo. Eu tenho que fazer o bem para aquele que é igual a mim. Assim era a consciência judaica da época. Eu não preciso fazer o bem para o estrangeiro, eu tenho que fazer o bem para aqueles que são iguais. E aí então Jesus Cristo conta a parábola do bom samaritano, que tinha um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e aí caiu na mão dos assaltantes. E aí então passou um sacerdote, passou um levita. Sacerdote era aquele que oferecia o sacrifício no templo, aquele que rezava e abençoava o povo, aquele que estava ali para ensinar a Torá, para ensinar o livro da lei para o povo.
Os levitas também trabalhavam no templo, eram eles que cantavam no templo, é eles que tocavam no templo, é eles que administravam o templo, é eles que limpavam o templo, eram aqueles que estavam trabalhando dentro do templo. Esses dois passaram e não ficaram perto do homem. Talvez porque também tem uma lei lá tem um versículo lá no livro dos Números, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: quem tocar um morto, qualquer cadáver humano, ficará impuro por 7 dias. Talvez porque eles leram isso no livro da lei, eu não posso tocar no sangue de uma outra pessoa, eu não posso ficar ali perto de alguém que está morto, porque senão eu me torno impuro, e impuro para eles significa pecador. Aquilo que nós falamos, eu cometi um pecado, eles diziam essa expressão, estou impuro. Então talvez por causa dessa situação, eles passaram longe de ajudar o irmão que estava ali. Por isso que quando a gente lê a Bíblia e a gente não interpreta direito, ou a gente pega somente um versículo e generaliza tudo e não olha a Bíblia de maneira geral, mas só olha um versículo, a gente tem a grande chance de errar e errar feio, como está dizendo aqui a palavra de Deus hoje. E um samaritano, que era considerado uma pessoa que não vivia a religião de maneira verdadeira, um relaxado pelos judeus, porque os judeus viam assim os samaritanos. Era um povo mais relaxado, não levava a sério a lei, não levava a sério os mandamentos do Senhor. Esse, talvez porque não levou tanto a sério, passou ali e tratou, curou, cuidou daquele homem que estava ali. E Jesus Cristo faz uma pergunta. Para mim, Jesus Cristo deveria perguntar assim: quem cuidou do próximo que estava caído no chão? Quem foi dos 3 que cuidou do próximo, que caiu no chão? O que a gente ia responder? O sacerdote, o levita ou o samaritano? O samaritano. Então, se Jesus Cristo perguntasse assim, a gente ia falar: o samaritano que cuidou do próximo que estava ali caído no chão. Mas Jesus Cristo não fez essa pergunta. Jesus não falou assim: quem que cuidou do próximo? Jesus Cristo perguntou assim: quem foi o próximo daquele que estava no chão? Ele muda a perspectiva. Jesus Cristo é muito inteligente. Ele não falou uma pergunta simples assim para a gente pensar que o próximo é aquela pessoa que estava ali no chão. Porque Jesus Cristo está dizendo aqui que quando a gente olha para as pessoas, nós não temos que olhar para as pessoas e dizer: olha, esse daqui é meu próximo, eu estou ajudando esse daqui e eu escolho quem eu quero ajudar. Não é isso. Eu tenho que ser próximo de todas as pessoas que cruzarem o meu caminho e que estiver passando por alguma dificuldade. Sou eu que tenho que ser o próximo. Eu preciso olhar para a minha vida e falar assim: olha, Jesus Cristo me ensina que acima de qualquer lei, de qualquer regra, está a vida do meu irmão. E se está a vida do meu irmão, por mais que está dizendo ali: se você colocar a mão, você vai se tornar impuro durante 7 dias. Mais do que isso, está a vida de uma pessoa. Eu preciso colocar a pessoa em primeiro lugar. E Jesus Cristo, por isso, pergunta: quem foi o próximo? O que o mestre da lei teve que responder? Aquele que usou de misericórdia, o samaritano. Ou seja, o sacerdote que era para dar exemplo, o levita que estava dentro do templo, que era para dar exemplo, passaram longe, porque no livro da lei está dizendo que não pode colocar a mão no sangue. Mas aquele que era visto como um relaxado, passou ali e cuidou e curou do doente. Por isso, meus irmãos, a parábola do bom samaritano vem dizer para nós que nós precisamos levar muito a sério a lei do amor, colocar a pessoa em primeiro lugar. Às vezes a gente fica muito preocupado com tantas leis e tantas regras religiosas e esquecemos
de amar as pessoas. Colocamos tantas regras, tantas leis, e dentro de casa a gente não conversa com o nosso irmão que está ali. Dentro de casa a gente não dá atenção para o nosso familiar. Sabemos que tem um parente que está passando por uma situação de enfermidade e nem ligamos para perguntar se essa pessoa está bem ou não está. Mas cumprimos todas as regras religiosas. Então Jesus está dizendo para nós aqui, olha, em primeiro lugar, o amor. E que nós cristãos possamos ser próximos daqueles que passarem no nosso caminho e estiverem com dificuldade. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.